prazo para os gestores locais elaborarem o plano de saneamento básico foi prorrogado por mais 2 anos por meio de decreto. A Presidência da República sancionou a nova data no dia 31 de dezembro de 2015. A publicação representa mais uma conquista municipalista e sobre esse assunto nós vamos conversar com a consultora técnica da Confederação. A CNM, em todas as reuniões com o Ministério das Cidades, em reuniões com a Funasa, no próprio Congresso, nas comissões que a gente participa, nas audiências públicas, a gente levantou que o município hoje, o município brasileiro, ele necessita de apoio técnico e financeiro para elaborar os planos de saneamento. O que são esses planos? São planos que ele tem um horizonte de 20 anos para planejar o esgotamento sanitário, o acesso da população a uma água de qualidade, uma água potável, a drenagem urbana, ou seja, é você captar aquela água da chuva e evitar que ela cause alagamentos e enchentes, e também o manejo de resíduos sólidos. A obrigatoriedade para desenvolver o projeto está previsto em lei. Com a prorrogação do prazo, o que os municípios devem fazer para começar a desenvolver o projeto? Agora que o prazo foi prorrogado, os municípios eles podem tentar solicitar recursos para elaborar esses planos. Municípios acima de 50 mil habitantes ou municípios que fazem parte das RIDs, que são as Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, ou que participam de consórcios acima de 100 mil habitantes, esses municípios devem procurar o Ministério das Cidades. Então hoje o governo federal ele deve prestar o apoio técnico e financeiro por meio do Ministério da Cidade e da Funasa. Então os municípios devem procurar esses órgãos, mas a CNM elaborou também uma cartilha sobre como elaborar esses planos. É um material que tem sido utilizado inclusive pela Funasa nas capacitações municipais. Por que os planos municipais de saneamento são importantes? Porque o acesso aos recursos da União, eles vão acontecer com esses planos de saneamento básico. Só que um detalhe muito importante que a CNM destaca é que para você hoje ter acesso a recursos da União para qualquer serviço de saneamento básico, o município, desde janeiro de 2015, ele precisa ter criado uma lei explicando qual que é a forma de controle social que a população vai exercer. Por ser um serviço de alto custo, menos de 40% dos municípios conseguiram desenvolver o plano no prazo. Mesmo sendo um serviço de competência dos municípios, qual a responsabilidade da União? De acordo com a última pesquisa do perfil municipal do IBGE, aproximadamente 36% dos municípios fizeram os planos no prazo correto. A sobrecarga de tarefa que os municípios têm que fazer diversos planos, né? Plano de mobilidade urbana, plano de desenvolvimento urbano, enfim, são diversos planos, planos de defesa civil, e muitos deles ficam engavetados. Então, uma preocupação que a CNM tem é com a expectativa que isso gera na população. O gestor, quando ele faz um plano, ele tem que apresentar para a população e ele cria uma expectativa na população, mas aquele plano só pode ser implementado se tiver recurso federal. Não tem como o município com recursos próprios universalizar o serviço de saneamento no próprio município, porque a gente tem um pacto federativo onde muito pouco dos recursos ficam com os municípios. E a maioria das obrigações estão com os municípios, mas não os recursos, não a capacidade técnica. Então a gente precisa trabalhar para avançar nesse pacto federativo, na transferência de recursos de forma adequada para poder ter o plano de saneamento, avançar num serviço de saneamento de qualidade para os municípios e fazer com que a população tenha melhor qualidade de vida.